Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrentais quem é malvado, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, foi dito. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos de vosso Pai que está no céu. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa. E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na religiosidade comum, que eu saiba, este evangelho é excluído, não é? Nem é evangelho. Não existe. Porque para nós é interessante ver fenômenos estranhos, extraordinários. Pior ainda, muitas vezes pessoas falam de coisas que acontecem que ainda não temos a inteligência para entender. O que o senhor acha? Sou burro. Não acho nada porque não entendo. Então tudo aquilo que muitas vezes é fruto de burrice se torna algo religioso. Eu não é? Mais ou menos. Tudo que não se explica se torna um fenômeno religioso. Isso não é fruto da fé. Porque a fé é crer em alguém que nos revela coisas não conhecidas, coisas escondidas. É um relacionamento pessoal. Então, se nós não colocamos na frente aquilo que Cristo nos fala, nós não temos fé nenhuma. Pode ser um momento psíquico, de calmaria. Yoga também consegue isto. Outros fenômenos conseguem também uma calmaria psíquica diante dos problemas. Pode ser uma sorte, mas fé mesmo é um relacionamento pessoal. Então nós ouvimos aqui, ou é verdade, ou é mentira. Não podemos passar por cima. Amar o inimigo. Aqui. Rezar para quem te calunia. Aqui.
E aí por diante. Mas ainda, a perfeição. Hoje Jesus fala de perfeição. Existe uma perfeição humana que vem de acordo com a educação, com a formação, com os costumes de um povo. E aquilo é perfeição, onde você se adapta. Se você não fizer aquilo, você é um bobo, você é um cretino. Entende? Porque é uma mentalidade comum. Aqui é a perfeição que Jesus apresenta e onde se trata do Evangelho, o anúncio da Boa Nova, uma novidade, é totalmente diferente. É uma maneira de existir. O que seria a perfeição? Eu perguntaria para as crianças que tem por aí, não é? O cachorro, viver como cachorro, bonitinho, até acostumar a não fazer xixi e cocô na casa, a ser muito amigável. Quer dizer, maravilhoso um cachorro. É vida de cachorro. Por perfeita que seja. Agora, se a gente conseguisse colocar no cachorro a possibilidade de dialogar, não como cachorro, porque ele dialoga, mas como cachorro. Vem, faz carinho, toda essa coisa, não é? Mas dialogar mesmo, com uma pessoa. Mudaria alguma coisa? Pergunta que eu faço para vocês. Ou fica a mesma coisa? Nós colocamos algo que a raça dos animais não possui. E aquilo que acontece com a vinda de Cristo. Ele trouxe para nós. Aí se trata aquilo que eu busco para a minha vida. Eu posso continuar a ser cachorro. Maravilhoso, lindo, na sua dimensão de cachorro. Vocês podem pensar até que é quase uma piada aquilo que eu estou contando, mas praticamente na realidade é. Mas se o cachorro pudesse entender que ele poderia conversar, poderia ir na escola, poderia estudar, poderia se tornar um engenheiro, poderia se tornar... E ele não escolhesse isto, além de ser cachorro, seria burro, não é? Sabendo que pode alcançar isto, não é? Então, quando se anuncia o Evangelho, que é o homem, fala no Salmo, para que tu, Deus, te lembre deles. O fizeste pouco menor que os anjos, mas de glória e de honra o coroaste. Este é o anúncio que Deus faz do homem. Nós ficamos olhando, eu sinto até nas missas um monte de vezes esse negócio de é misericórdia, é piedade, é misericórdia, é piedade. No lugar de olhar a parte positiva para ir a Deus, procurar aquilo que eu não tenho. Eu não tenho mesmo. Eu, pessoalmente, Frei Vitório, como cada um de vocês, somos todos da mesma raça. Condenados às mesmas consequências. A última das consequências é a morte física. Ah, mas todo mundo, ninguém escapa. Pô, e se pudesse escapar? Aí quando eu começo a falar, agora até falo menos ainda, porque
O povo parece que não está nem aí com a cabeça. Da ressurreição dos mortos. Outro dia mesmo, uma senhora, amigo, pai dela, amigo meu, tudo, faleceu, e conversando sobre o cemitério, etc. Ela falou, não, antes, quando eu era criança, eu ia lá no cemitério, eu brincava, tudo, eu me sentia feliz. Mas depois que meu pai foi enterrado, eu nunca mais voltei ao cemitério, não gosto. Mas você frequenta a igreja? Frequento. De vez em quando vem até aqui. Então, como eu acredito na ressurreição, quando eu vou ao cemitério, eu vou como vou na igreja. O que você vai procurar na igreja? Deus. Não vai procurar o morto. Senão vai lá se lastimando o resto da vida, não pode fazer nada. Acho que a gente não é muito prático na existência humana, viu? Somos eternamente impotentes, incapazes. Mas o quê? Já sei a pergunta. Mas ninguém voltou de lá para nos contar. Falei, tá. Jesus, quando ressuscitou, voltou de onde? Está tão claro lá no Evangelho que desceu aos ínferos, no reino dos mortos, voltou dos mortos, aquele que estava morto viveu. Ah, mas ele era ele. Tá. E se você pudesse ser ele, que tal? Aqui fica que nem o cachorro, que poderia ter a inteligência, vai na escola, tudo, sabendo que poderia fazer isso. Ah, não, mas eu quero continuar com uma vida de cachorro. Aí também somos nós. Se você pudesse ser ele, é um anúncio que Deus nos faz, é o Evangelho de hoje. Aliás, a carta de São Paulo. Tudo é vosso. Tudo é vosso. Vou ler aqui. Com efeito, portanto, que ninguém ponha sua glória em homem algum. Primeira parte. Ah, eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou perfeito, eu dou exemplo, eu sou um bom pai, eu sou uma boa filha, eu sou um bom filho, hein? Portanto, que ninguém ponha sua glória em homem algum. Com efeito, isto é a revelação, por isso que temos a Escritura inspirada por Deus. Que as cartas de São Paulo reconhecidas são inspiradas por Deus, escritas por ele, no estilo dele, mas inspiradas por Deus. Tem vezes, tem um amigo que de vez em quando me dá uns fora assim. Eu lembro quando foi embora, que acabou toda a história do hospital, ele estava me levando para o aeroporto. Estava meio baqueado, tudo. Ele falou, Frei, não fique triste não. Não fique triste não, para explicar o que é a inspiração. Porque a obra maior que você fez não foi o hospital. A sua obra maior foi a evangelização. Foi o anúncio do Evangelho. E aquilo ninguém pode te roubar e te tirar. Depois de anos, conversando, falei, o Tarcísio, conversando com ele, falei, sabe que me ajudou muito na vida uma frase que você me falou no carro. O que te falei? Que a minha mãe, para não ficar triste por tudo que tinha acontecido, porque não foi no hospital a obra.
Mas a evangelização, não fui eu, não. Com certeza não fui eu, não, que falei isto. Entende? Isto é inspiração. Quer dizer, Deus inspira as coisas para os apóstolos, por isso que a Escritura é sagrada. Se você quer acreditar, acredita. Não é escrita por homens, é escrita no estilo de um homem. Literário dele. Mas as verdades são faladas por Deus. Então, porque preste bem atenção aqui. Tudo vos pertence. Paulo, Apolos, Cefas, o mundo. Vamos deixar toda a briga que havia lá, que alguns diziam. Alguns eram crentes, outros eram católicos, outros eram coxas. Já naquela época se dividia. Entende? O mundo. A vida vos pertence. A morte também vos pertence. O presente, o futuro. Tudo é vosso. E a nossa existência. Tudo é nosso. Mas existe um pequeno porém. Mas vós sois de Cristo. Então tudo me pertence. Mas eu não me pertenço. Eu fui elevado em Cristo. Começando pelo batismo. Não precisa ir muito longe, não, gente. Pelo batismo que se briga muitas vezes pedindo à igreja batize as crianças. Mesmo que os pais não frequentem ou que esteja longe, etc, etc, não? Mas todo mundo quer que se batize, não é? É um sacramento. Então por que briga para batizar o seu filho? O padre não quis batizar. Falei, mas vão batizar o quê? Vou jogar uma semente de vida numa pedra. É semente jogada fora. Não tem um ambiente familiar onde essa semente possa crescer. Mas não entende. O padre que não presta. O padre que não presta. Que raio de padre que foi encontrar? Que batismo é semente de vida. Compreende? Então, mas vós sois de Cristo. Pelo batismo, a nossa vida pertence a Cristo. O que é pertencer a Cristo? Ser elevado à grandeza de Cristo. E na prática física, se Ele ressuscitou, eu também ressuscitarei. Porque Ele está dentro de mim. Nele eu me tornei imortal. Então a morte me pertence. Mas eu pertenço a Cristo. Gente, é um ato de fé. Aqui vai o sentido que você quer dar à sua existência. Não é um favor que você faz para seu pai, para sua mãe, para sua mulher, para o seu marido. É estritamente pessoal isto. O que você faz da sua vida? O que você quer para a sua vida? Mas aí vai mais adiante. E Cristo é de Deus. Em outro lugar, São Paulo fala, a nossa vida, onde se nós estamos em Cristo, e Cristo está em nós, de uma maneira ainda embrional, como muitas vezes explicam, como a criança está no ventre de uma mulher,
de uma maneira embrional, vai desenvolver, vai crescer para depois nascer, para aparecer. Isto sim. Quais tempos se levam? Bom, fisicamente sabemos que 8, 9 meses, mas espiritualmente não sabemos quanto. Inventamos alguma coisa, como purgatório, sempre outra coisa assim, que nós jogamos a nossa mentalidade em Deus. Pela fé, reverter totalmente e funcionar a nossa cabeça com a verdade de Deus, não jogar a minha maneira de pensar em Deus. Então mesmo no purgatório, todas estas coisas, existe o purgatório, mas tem que existir. Tem que existir, mas não nos moldes que nós pensamos ou imaginamos. Que o purgatório nos moldes que nós imaginamos e pensamos é fruto do nosso sentido de culpa. Ah, mas nos foi ensinado na igreja, burros que te ensinou também. Que não sabia. Por quê? Mais uma vez a Escritura. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas culpas. Que tem a ver o purgatório com isto aqui. Eu posso chegar a Deus sujo de toda a sujeira do mundo, gente. Eu sou a escuridão, gente. Deus é a luz. O que pode a escuridão contra a luz, gente? Se a luz me ilumina, a minha escuridão some. Está na lógica das palavras. Não estou indo contra a igreja, não. É claro na Escritura. Então, para dizer como é que nós julgamos, por quê? Cristo é de Deus. E se ele era de Deus, nenhum mal da terra pode acabar com ele. Nenhum mal. Calúnias, infâmias, mentiras, crucifixão. Tudo o que se pode fazer contra o homem foi feito contra ele. Traição dos amigos. Gente, não é brincadeira analisar a vida de Cristo. Por muito menos a gente vai em tilt. Por muito menos nós perdemos o dia. Muito menos, não é? Mas ele pertencia a Deus. E Deus não somente o tirou da morte, mas lhe deu este reino eterno. Então, concluído o purgatório, por quê? Porque a finalidade do ser humano é ver a Deus. E Jesus fala, quem é que vai ver a Deus? Felizes os puros de coração. E o que é o purgatório? A purificação do nosso coração, não biológico, dos nossos sentidos. Não é um castigo, é um prêmio. Quando você entra, fica nas mãos de um médico, ele te põe em jejum. Será que o médico está te castigando? Não. Quando ele faz uma cirurgia, será que ele está te castigando? Mas é cirurgia? É jejum? Você sente fome? Você sofre?
Mas o médico faz isso para atingir o mal que está dentro de você. E assim o purgatório. Deus tem que purificar a nossa alma. Tem que purificar o nosso espírito para que ele possa ver a Deus. E vendo a Deus, alcançamos a meta da nossa existência. Porque para isso fomos criados, para ver a Deus. Não fomos criados para ser padre, não fomos criados para casar, não fomos criados para ser homens, não fomos criados para ser mulher. Nada disso. Todas estas coisas são acidentes de percurso. Que a gente tem que viver nesta terra com dignidade. Com a alma imortal que está dentro de nós. Gente, acho que não precisa falar mais nada. Porque daí depois, se Deus está em nós, alcançamos a perfeição de Deus. Será que Deus algum dia se vingou dos seus inimigos? Não. Amou seus inimigos. Porque Deus faz chover sobre os bons e os maus. E se Deus está em nós, nós somos capazes de viver isso. Se Deus não está em nós, aí é um bom exame de consciência, que não precisa fazer besteiras na vida para perceber que Deus não está em nós. É só não perceber, como eu percebo todo dia, que não tenho os mesmos sentimentos dele, que já sei que falta muito. Então muda totalmente. Aí alcançamos a perfeição de Deus, uma perfeição de nível de existência. Passamos de uma simples existência humana a uma existência humano-divina. Porque não deixamos de ser criatura humana. Porque ao lado de Deus não estão os anjos. Não foi aos anjos que Deus disse, sente-te à minha direita. Mas foi a um ser humano. Prestemos atenção a isso. Que gozada. Quando um time ganha, o povo inteiro festeja, não é a Copa do Mundo. Não é? Cristo, como ser humano, venceu a morte. Foi levado ao prêmio mais alto da existência, estar ao lado de Deus. Será? Será? É possível. Mas nós não amamos a raça humana. Preferimos uma religiosidade extraterrestre, sabe? Com fenômenos especiais, com luzes fantasmagóricas assim. É muito humana a fé cristã. Por que muito humana? Porque está dentro do homem. É no ser humano que Deus fez a sua morada. Creio em Deus Pai,